sendo o dia de vocês hoje? Tá tudo legal? Tá tudo bem? Espero que sim, tá certo? Espero que estejam gostando das aulas, que estejam estudando bastante e aprendendo muito, tá certo? Então, hoje nós vamos dar início à nossa aula de história. Mas antes da gente iniciar, nós vamos falar com aquele que é dono da minha vida e dono da sua vida, o nosso Papai do Céu. Então, vamos lá? Junta as tuas mãozinhas, fecha os teus olhos e vamos começar a falar com o nosso Papai do Céu. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha casa. Obrigado por todas as pessoas que trabalham nessa escola. Cuida de nós, nos livra, nos protege de todo o mal. E que possamos caminhar sempre por um caminho de luz. Nos dá um dia cheio e recheado de bênçãos. Amém! Então, galerinha, nós vamos para a nossa aula de hoje, que tem como tema o tempo e a história, né? O tempo que está dentro da nossa história, certo? Então, vamos começar. Você já está aí com o teu livro na mão, livro integrado, certo? Está com lápis, borracha, está com seu caderninho para a gente começar a colocar em prática? Pois vamos lá. Eu vou perguntar a vocês, como podemos saber o que aconteceu no passado? Será que você tem ideia de como nós podemos lembrar de algo que aconteceu no passado, num passado bem distante? Vocês sabem que tem coisas que aconteceram lá no passado que não tem como a gente lembrar, né? Mas já tem coisas que aconteceram que nós conseguimos lembrar. Então, os acontecimentos do passado podem ficar guardados na nossa memória. Muitos deles nós conseguimos lembrar e outros podem ser contados pelas pessoas que também se recordam deles. Porque tem fatos da nossa vida que nós não conseguimos lembrar, né? De quando a gente nasceu, de quando éramos bebês, porque devido a nós sermos muito pequenininhos, nós não conseguimos lembrar. Mas já tem fatos de quando a gente já foi crescendo mais um pouco, que nós conseguimos lembrar porque foram fatos que ficaram guardados nas nossas memórias. Olha a imagem dessa criancinha que está aqui do lado. Talvez ela não lembre desse momento, mas através de quê? Dessa foto, os pais vão recordando e vão mostrando como era, como aconteceu, como foi esse dia, né? O que aconteceu de importante nesse dia, tá certo? Olha aqui esses brinquedos do lado. São tipos de objetos que fazem parte da nossa memória. Talvez quando vocês estiverem maior, vocês vão dizer, no meu tempo, eu tinha aquele brinquedinho, aquele telefone, aquele patinho que eu brincava, ou então aquele videogame, aquele peão, não é isso? Então são objetos também, são brinquedos que fizeram parte da nossa história, que vão ficar na nossa memória, e quando for lá na frente, vocês estiverem adultos, vocês vão poder relembrar de tudo isso que vocês utilizaram na infância. A infância é uma fase inesquecível, durante a qual acontecem coisas engraçadas e comoventes. Eu vou fazer algumas perguntinhas a vocês, tá certo? E vocês vão responder aí de casa. Você lembra do casamento dos seus pais? Provavelmente não, né? Talvez esse seja um momento onde vocês ainda não tinham vida. Então vocês não vão lembrar. Provavelmente, pode ser que alguns que os pais já tenham casado depois de grande, eles possam lembrar. Outra pergunta. Você lembra quando você nasceu? Você tem lembrança desse momento? Não. Ninguém consegue ter lembrança do momento que nasceu, do momento que a mamãe estava no hospital para ter você. Nós não conseguimos lembrar, porque nós somos tão bebês, que são momentos em que a nossa memória não consegue gravar, né? São momentos que não ficam guardados na nossa memória, mas que nós conseguimos conhecer esses momentos através das pessoas que vivenciaram eles junto com a gente. Então elas vão conversando, vão explicando como aconteceu, como foi o nascimento, não é isso? Outra pergunta.
Você lembra a primeira vez que você andou? Eu não lembro. E você aí de casa, você lembra? Talvez também não lembre, porque você também era muito bebê. Não é isso? E não tem como você lembrar. Mas a mamãe pode dizer se você caía, se você não caía, se você tinha medo de andar, ou se não tinha medo de andar. Não é isso? Tudo isso, as pessoas que viveram com a gente na nossa infância, elas conseguem trazer de volta a nossa memória, né? E a primeira vez que você foi na escola, você lembra? Assim, a primeira vez que eu fui na escola, eu não tenho muita lembrança. Mas eu lembro que eu chorava muito para ficar na escola. Os primeiros dias foram difíceis, eu lembro um pouquinho, mas eu lembro. E você que está em casa, você lembra? Meriá, Lohane, Marcos Gabriel, Gabriel Bruno, Levi Félix. Paula Gabriele. E aí, vocês lembram? Será, Neriá, que você lembra? Hein? Então, as fotos, os objetos, as construções e os documentos escritos podem nos ajudar a conhecer o que existiu no passado. Muitos desses documentos são conservados até hoje, apesar de um tempo já ter passado. Olha, fotos marcam bastante. Fotos nós podemos perceber o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente. Objetos como roupas de quando nós éramos bebês. Fotos, né? Objetos de quando nós éramos bebês. Ou brinquedos. Às vezes tem roupas que marcam a nossa infância. Tem brinquedos que a mamãe guarda por muito tempo, não é isso? Alguns tipos de objetos. Coisas que vocês usaram lá quando eram bebês, não é isso? Tem fotos bem antigas, fotos de quando os pais de vocês eram bebês. Vocês podem conhecer quando eles eram bebês através das fotos, né? Fotos de quando os seus pais eram crianças, ou quando a vovó estava grávida do papai ou da mamãe, não é isso? As construções. Existem prédios mais antigos, existem prédios mais inovados, não é isso? Se você às vezes passa em algum lugar que você vê uma construção bem antiga, você vai lembrar, você vai dizer, nossa, esse prédio é diferente, tem uma estrutura bem antiga, né? Então tudo isso faz parte da nossa história, do nosso passado. O seu documento, a sua certidão de nascimento, a sua identidade, né? Todos esses processos ou outros tipos de documento, tudo isso faz parte do nosso passado, tá certo? São coisas que são conservadas muitas vezes pelas pessoas e que existem até hoje. Vamos observar esse depoimento aqui abaixo. Nasci em Cachoeira de Itapemirim, em uma casa à beira de um córrego, o Amarelo, poucos metros antes de sua entrada no rio Itapemirim. Eu devia ser ainda de colo quando meu pai derrubou uma casa e comprou outra do lado do córrego, certo? Então aqui foi o depoimento de uma pessoa que está contando algo que aconteceu no seu passado, né? Isso contando onde morava, onde nasceu, né? Que ele diz aqui que nasceu em Cachoeira de Itapemirim, em uma casa que ficava à beira de um córrego. Ele vai contando, e que talvez ele ainda era de colo, porque ele nem lembra quando o pai dele derrubou a casa e comprou outra casa ao lado do córrego. Então foi algo, ai tia, mas como é que esse rapaz ou essa pessoa vai saber que isso aconteceu? Vai saber por quê? Porque com certeza a mamãe ou o papai ou outras pessoas podem contar para ele como foi que isso aconteceu, como foi que o papai comprou aquela casa, por que eles estão morando aí, por que ele não mora mais aonde ele nasceu. Então são histórias que fazem parte do passado e que estão sendo lembradas atualmente, certo? O tempo passou, mas a história ficou. Presente e passado. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas fotos agora, certo? De alguns lugares aqui em Fortaleza, certo? Observe aqui, ó, esse passeio público aqui. A foto, vocês vão observar que as fotos ainda estão em preto e branco, porque são fotos antigas, e tem fotos também atuais. Nessa primeira foto, a gente pode observar aqui que há uma grande diferença até de árvores, né, de arborização
nesse lugar. Olha, observe aqui a primeira foto, né? A gente vê que teve muitas mudanças da foto do passado para a foto do presente, né? Tem uma quantidade de árvores maior, a praça hoje está mais bonita, mais decorada, não é isso? Agora, observem aqui comigo, olha, a catedral aqui de Fortaleza no passado, né? Assim, tem algumas semelhanças ainda do passado, mas também era bem diferente. Observe bem aí, ó, tá vendo? Olha aqui a foto de hoje, como a catedral está nos dias atuais. Tem uma diferença bem grande aí, né, do passado para o futuro, né? Tem uma mudança ficou bem diferente mesmo. Algumas semelhanças poucas, mas a gente vê que hoje está bem diferente, né? Muito linda a catedral aqui de Fortaleza. Agora vamos observar aqui um pouco a Praça do Ferreira. Olha a Praça do Ferreira aqui, ó. A gente vê que dessas outras imagens, a Praça do Ferreira é uma que não permaneceu igual, mas que ainda se assemelha mais do que as outras imagens, né? Se você observar até as árvores aqui de lado, ó, elas ainda permanecem nos dias de hoje. Temos o relógio aqui na Praça do Ferreira. O relógio deu uma modificada, né? Com o tempo eles foram modificando, deixando ele mais atualizado. Mas olha aí, ó, os bancos aqui também ainda tem de lado, né? Nessa imagem. São fotos bem interessantes são fotos que registram o passado aqui de Fortaleza, que também mostra os dias de hoje, né? Os dias atuais. Então é bem legal de relembrar isso, né? Se você mostrar aí o papai ou a mamãe, ou talvez o vovô ou a vovó, eles vão dizer para vocês que conheceram esses lugares ainda no passado, né? Quando ainda eram dessa forma. Agora, ó, a gente pôde observar aí as fotos, nós conversamos muito agora sobre o passado, sobre o presente, sobre coisas que marcam a nossa vida no passado e no presente, de quando éramos bebês, de quando éramos crianças, né? E tem coisas que aconteceram também já há muitos anos, na época do vovô, da vovó, do papai e da mamãe, que também eles conseguem lembrar. Podem ter coisas que vocês não consigam lembrar, que eles possam contar para vocês. Agora, se você tem algo que você quer descobrir sobre a sua infância que você não lembra, o que é que você vai fazer? Você vai chamar a mamãe, o papai, o vovô e a vovó para conversar e para descobrir algo que você não sabia ainda, né? De quando você era bebê, você pode perguntar como foi o seu nascimento, como você aprendeu a andar, as primeiras palavras, como foi que aconteceu, tá certo? Então você pode botar essa aula de hoje em prática, conversando com a mamãe, com o papai, com o vovô e com a vovó, perguntando qual era a sua comida preferida quando você era bebê, tá certo? Então vamos colocar a nossa aula em prática. Quando você terminar de fazer essas perguntinhas, que você matar a sua curiosidade sobre tudo o que aconteceu no seu passado, você vai pegar o seu livro integrado, tá certo? Vai abrir na página 253 e 254 e vai fazer as suas atividades, tá bom? Espero que você faça toda a atividade, que você tenha aprendido bastante com essa aula de hoje. Então, um super beijo no seu coração e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau e fiquem ligadinhos até a próxima aula. Beijo!